Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Saúde 360. Meu nome é Magno Cerqueira, eu sou nutricionista e estou aqui com meu amigo Alexandre Rachid, ortopedista. Alexandre, Tamo junto. seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, Obrigado vamos pelo trocar uma convite. ideia em relação a isso? Alexandre, queria começar, já vou te adiantar que eu vou tirar as minhas dúvidas, hein? Eu tô aqui para tirar a dúvida que é minha, que é da galera, e eu queria já começar falando com você. Acabei de voltar de viagem, tava esquiando, e a minha risco total era, não posso voltar machucado que eu tenho que trabalhar. Como eu, todo mundo aqui é autônomo. Autônomo, Né? se eu der bobeira, não vai rolar. E aí, cara, caí pelo menos umas 10 vezes. Mas o que eu mais senti? Queda de punho e achei que eu ia ter um probleminha no meu joelho, que eu fiquei sabendo que é uma coisa bem frequente, né? Ligamento cruzado anterior em esqui. Fala pra mim. Então, isso é super interessante, Magno. O que o Magno está colocando aqui, da preocupação das férias, né? É muito comum esse tipo de preocupação daquela pessoa que nunca foi esquiar, né? E quando vai esquiar, ou praticar snowboard ou esqui, né? Você tem que ter um instrutor. A primeira coisa que eu recomendo é um instrutor, né? E a segunda coisa mais importante que tem quando a gente vai esquiar, né, nesse esporte específico, é a pessoa que prepara o seu equipamento. Né? O equipamento não pode ficar frouxo no pé. Ele tem que ser confortável, mas ele tem que te dar uma estabilidade. Sim. Ele não pode ficar frouxo, não tem que ter um intervalo muito grande ali entre o pé e o equipamento, seja ele de esqui ou seja ele do snow. Isso é tão perigoso quanto você chegar e não ter uma orientação adequada. A questão da pessoa que prepara e monta o equipamento para você ali na guardaria, naquela fase inicial. Então, quer dizer, é tão importante quanto a necessidade de um bom professor. Sim. A partir daí, a gente, poxa, vamos esquiar, vamos com a família, vamos tentar aprender Vai uma dar coisa tudo nova, certo, né? confia. Poxa, tanto eu quanto o Magno somos carioca, né? Então, a gente vai partir ali para a parte de neve, não é um ambiente controlado para a gente, é um ambiente usual. Em casa, né? Já começou. Então, tem alguns riscos muito característicos, né? A questão a gente fala muito do joelho, do tornozelo, mas o punho é clássico. Muita fratura de punho, tá? A pessoa, ela cai e naquela ânsia de proteger as coisas mais importantes, né? A cabeça, tórax. É a primeira reação, né? A primeira reação vai com o punho, né? Seja na hora de frear, na queda mesmo. E a fratura de punho? Isso é um dos traumas muito comuns, né? E a fratura geralmente é uma fratura cominutiva, multifragmentada. É uma fratura mais delicada, né? E aí entra o especialista em mão para resolver o problema. No quesito joelho, na especialidade do joelho, né? A gente tem um dos principais traumas que acontecem, principalmente no esqui, né? É a questão do trauma tipo pivô, que o seu pé fica e o seu corpo roda sobre ele. Nesse mecanismo de trauma, a gente tem a lesão ali, geralmente, do pivô central. Tem a lesão ali do ligamento cruzado anterior, associado ou não a menisco, né? E logo no primeiro momento você já observa assim, que é um pouco diferente a clínica, né? Daquele paciente que teve só um estiramento ligamentar, seja do cruzado anterior ou dos demais ligamentos, né? Ou uma lesão, uma sinovite, uma inflamação do joelho pós o trauma, né? Ou uma lesão maior ali do cruzado, né? A gente estava conversando há pouco, né, Magno? Que você teve alguns traumas aí. Alguns bons, né? A que mais me deu receio, que foi a que eu te falei que foi a última, né? Eu tava... Pô, caí parado. É ridículo cair parado, né? Mas eu caí parado. E aí fiz essa torção, né? Caí pra trás. Eu falei, acho que o meu cruzado foi embora agora. Aí esse ponto, aí a gente conversando ali, parecia até uma anamnese, né? Brainstorm. Falei, eu vou me consultar. Aquele brainstorm das lesões, né? E o que acontece? Geralmente a lesão do cruzado anterior é aquela lesão que sangra, que tem aquele derrame articular maior, que o joelho fica mais inchado, mais de imediato ali no pós-trauma, né? Além de ficar mais inchado, você tem uma sensação, quando você consegue apoiar o pé no chão depois, né? Chega a não conseguir? Chega a não conseguir. Chega a não conseguir, você chega a ter aquele derrame que é impossível até você esticar a perna toda. Em alguns casos, né? E aí primeira coisa,
retira o pé do chão, mecanismo de defesa, não vamos apoiar, né? Começa dali mesmo a Daí mancar. e aí você, nas estações de esqui tem Acaba- todos os mobilizadores possíveis, já existem, né? Sim. E a gente tem ali aquele derrame articular maior e o falhar, o joelho falha, falseio. Aham. É característico da lesão do cruzado anterior. Você não sente mais aquela estabilidade, né? Você, quando tem a lesão do cruzado, você perde algumas estruturas chamadas mecanorreceptores que ficam ali na topografia do ligamento, né? Que eles são mais ou menos sensíveis à pressão, Uhum. à distensão do ligamento, né? E o fato de perder esses mecanorreceptores, ele faz com que a gente tenha que ter uma atenção maior, né? É uma pergunta até que a gente sempre fez no outro dia, né, um paciente em comum nosso, Uhum. que é a questão, vem cá, como é que vai ser a sensibilidade desse joelho? Como é que vai ser a parte muscular? Porque como a gente trabalha com a questão de forma complementar, né, com a nutrição, né, e a medicina juntos, né, a gente quer entender como é que um pode somar com o outro, né? Sim. E aí a gente perguntou, pô, se ele não operar, e se ele não operar rápido, né? A pergunta, né? Se ele não operar rápido, se ele demorar a operar, se ele tiver uma reunião, for um executivo, for um médico, for um dentista, um nutricionista, que não pode parar, só pode parar depois de alguns meses, né? Usualmente, se ele não puder operar o mais rápido possível a lesão do cruzado anterior, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer um suporte com fisioterapia, medicação anti-inflamatória, analgésico, muito gelo, repouso da articulação, não por muito tempo, mas ali 1 ou 2 semanas, né? E a gente vai ter que tentar tirar aquele derrame articular. Uhum. Quando a gente consegue tirar um pouco o derrame, a gente já começa a observar que aquele paciente que posterga o momento cirúrgico, aquele paciente que estava aprendendo a esquiar, onde não apertaram direitinho o esqui dele, onde não orientaram ele, ele não teve 1 hora de aula, ele foi porque achava que era legal junto com todo mundo. Que é mais fácil, né, mulher? Olhando parece tão fácil, né? Pô, é bacana, né? Então, ele não foi, ele foi na pista de iniciante, não vai dar problema, né? Aham. Esse paciente ele tem que ser preparado para um procedimento cirúrgico. Aí que entra a complementação das duas especialidades, que a gente estava conversando, que eu achei sensacional essa questão desse paciente, como é que a gente pode ajudar um ao outro, né? Uhum. E ajudar o paciente. Sim. Né? Antes da cirurgia, até ele chegar à cirurgia. Esse paciente que teve derrame articular, que machucou no esqui, que tem a lesão do cruzado anterior, com ou sem menisco, ele tem uma hipotrofia muscular que é muito rápida. Se você olhar a perna do paciente que chegou do esqui ontem, né, e com a lesão no consultório, e daqui a 2 semanas já começa a mudar a circunferência da coxa. Vai haver uma diminuição Vasto bem medial, expressiva, né? Pô, é expressiva demais. O vasto medial oblíquo, né? Aquelas musculaturas ali ao redor, próximo da patela, e mais para medial, né? Você perde muito rápido. Uhum. Depois você começa a perder o diâmetro da coxa como um todo. O que você acha, mano? Como é que a gente consegue ganhar, ajudar esse paciente do ponto de vista de massa magra, né? Já. A gente, quando você Vai chegar na cirurgia lá, mas pelo menos chegar melhor, né? melhor, né? Chegar melhor, pra, né? se ele perder um pouco ainda pós-cirúrgico, que vai ser esperado, né? Que a gente tenha pelo menos ali um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Normalmente a gente, na ideia de conseguir construir um pouco de massa magra que foi perdido já, né? Você me corrige se eu estiver errado, a gente não vai deixar o cara de treinar, então ele vai conseguir ali fazer o agachamento, ele vai conseguir fazer os exercícios. Evitando aquela parte torcional, né? Evitando... Melhorou o derrame, melhorou tudo. Ele tá postergando 3, 6 meses, não conseguiu operar, não dá pra ficar parado. Com carga, mas não carga muito excessiva, Exato. para você não ter uma sobrecarga muito grande, né? Então, vai começar a treinar, vai ter rompimento de fibra parcial. Como é que a gente vai fazer? Reparação de tecido, basicamente as custas de proteína. Então, normalmente, aumento de ingestão proteica para reparar o tecido de uma forma mais eficiente, para que ele consiga sustentar aquela massa magra, né? Quando a gente pega, por exemplo, um paciente, né? Bom, às vezes a gente acaba pegando que não consegue, né? O cara vai ficar 2 meses parado num pós-cirúrgico ali, né? Eu tenho até um amigo que rompeu o peitoral, e aí, como é que faz? Quando rompe o peitoral no supino? Tem que ficar parado, né? Não tem muito o que fazer, então durante um período ele vai ficar parado. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa, gasto calórico baixo, o que eu vou fazer? Reduz ingestão calórica também para achar um equilíbrio. Perfeito. Mas não dá para reduzir tanto. Por quê? Senão começa a atrapalhar a recuperação tecidual. E aí a gente começa a ter um outro problema, né? Que eu acelero
a perda de massa magra que ele vai ter, se ele já não está treinando. Eu fazendo uma coisa muito restrita, a tendência é que o cara estressado em casa, sem treinar, comendo pouco, o que ele quer? Quer beliscar. E um camarada que treinava antes tinha uma ingesta calórica maior. Tinha uma ingestão calórica maior, tinha uma liberação de serotonina, dopamina, endorfina, que era expressiva, então o cara estava sempre mais tranquilo. Eu tirei a droga dele, que é muito benéfica. Sim. E eu tirei comida do cara. Aí o cara surta. Então, assim, eu não gosto de fazer um déficit calórico muito expressivo quando a gente pega um caso desse, porque a tendência é que ele não consiga seguir, né? Então, o cara vai ficar com fome, ele vai acabar com fome ou vontade de comer, que seja parte psicológica, vai querer beliscar alguma coisa. Quando a gente belisca, a gente normalmente vai beliscar coisas que são muito calóricas e com pouco volume. Então, é muito fácil eu comer uma fatia de torta e ingerir 400, 500 calorias. E aí o cara vai falar assim, não, tô fazendo uma dieta apertada, igual você me passou. Tu esqueceu daquela fatia de torta que teve, tu esqueceu daquela outra beliscadinha, do biscoitinho de maisena que rolou. E aí acaba que, no final das contas, apesar de parecer uma dieta hipocalórica, ela acaba se tornando hipercalórica. Deve ser muito difícil esse paciente machucado que chegou de férias, ou esse paciente que pratica do peitoral, né, que teve lesão, você conseguir fazer o balanço energético adequado desse paciente, né? Ou seja, para o pré-operatório, né? Se esse paciente, que às vezes praticava atividade física ou não, machucou no esqui, né? Sim. Ou principalmente para esse paciente que é atleta. Que é atleta, está acostumado a ter uma ingesta calórica alta, né? Para aquele tipo de gasto energético no dia, né? E você condicionar ele você trazer o apetite dele para uma coisa mais normocalórica é muito difícil, né? E aí, assim, um exemplo que é muito básico de todo mundo, Ronaldo, fenômeno. Sim. Ele conseguia controlar um pouco do peso dele porque ele tinha um gasto calórico muito grande também. Sim. A partir do momento que ele tirou o gasto calórico e a ingestão dele continuou lá em cima, peso subiu de uma forma muito expressiva. É muito difícil em peso, na idade, né? Exatamente. Então, em cima dessa coisa da idade, que eu acho super interessante, estava até conversando com o Magno aqui sobre isso, a gente não atende só atleta. Né? Poucos atletas até, né? A gente já teve atleta quando é encaminhado, né? Alguém procura a gente, coisa e tal. Mas na grande maioria são praticantes, né? Exato, são praticantes, né? Praticantes assim, 40, 50 anos, que estão ali fazendo alguma atividade, estão querendo aprender uma atividade nova, né? A gente começou a falar sobre várias atividades, né? E uma que chamou muita atenção é o beach tênis. O beach tênis é clássico aqui na Zona Oeste, na nossa área de essa prática. Mais em alta, né? A gente tinha aquelas, por exemplo, tênis, né? Antes era o tênis clássico aqui, principalmente aqui na Zona Oeste, né? Aqui na Barra, o tênis é uma febre, né? Que há muito tempo, né? Vem nessa faixa etária que eu estava me referindo há pouco, né? Sim. De aprendizado. Então, a pessoa geralmente, se não aprende de criança, começa a aprender na faixa etária, né? Entre 40. Dos 20 aos 40, tá ralando pra caramba, e depois fala, agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu preciso fazer o que eu quero, agora eu posso, eu preciso. Sim. Então eu vou me dar de presente a aula de tênis. Ou, geralmente, nem aula de tênis vai. Ele vai e começa a aprender com os amigos, bater bola, né? E vai. Primeiro, é o mesmo princípio que a gente estava conversando sobre sobre a aula de esqui. Tem que ter um professor, tem que ter um profissional de educação física habilitado para te explicar quais são os princípios para você fazer os princípios básicos, os fundamentos, né? Sim. Para você não se machucar. Uma das principais lesões, né, do tênis, né, do beach tênis também, né, do tênis, vem a ser a epicondilite lateral, né? Bem comum, né? Comum, né? Que chega aqui com a gente. Até na própria musculação, né? É característico, né? Ouço muito relato de bíceps com barra reta, né? Ao invés de barra W, se exigir muito de antebraço e acabar com excesso de treino, né? Você acaba forçando mais ali a origem dos tendões extensores. Né? E na verdade não é só uma tendinite, né? Na verdade a epicondilite é uma metaplasia, onde ocorre uma mudança do tecido, né? Aqui no tecido onde tem a origem dos tendões extensores, no caso da epicondilite lateral, né? E essa metaplasia é angiofibroblastica, né? Tem fibrose chegando, né? E você tem tecido vascular chegando. Próximo da inflamação da origem dos tendões. Aí é que complica. Aí piorou. Por que complica? O processo de cicatrização, o processo de melhora de uma inflamação dessa região
É mais demorado, porque ele aprendeu a fazer atividade física de forma errada. Ele não teve um professor ensinando como é que você faz um top spin, como é que você faz um voleio adequado. A pessoa que aprende de hora errada é pior, né, gente? E aí chega no momento que Aprender errado dá 2 trabalhos. E o pior não é isso. Ele não se prepara do ponto de vista nutricional. Ele não se prepara com atividade física funcional para jogar tênis, né? A atividade física funcional, na verdade, é tudo aquilo que é para fazer uma função que você deseja, que você precisa fazer. Sim. Então aí você precisa ter um suporte nutricional para aguentar 1 hora de... Quando tem aula, né? 1 hora de aula de tênis, né? Ou de beach tênis. Sim. Ou de futebol de areia, né? Você precisa ter um suporte. Muita gente que chega até a gente, ou vem com sobrepeso, ou vem inflamado, Ou sedentário. ou sedentário. Aí fica aquela interseção do meu consultório com o consultório do magro, né? E aí, gente, e o legal é que aqui na clínica a gente consegue bater essa bola, né? Eventualmente, não sempre, né? De alguns casos. E aí ele chega pro magro todo inflamado, chega para mim todo inflamado, um pouco sobrepeso, mas querendo praticar alguma coisa, querendo sair do processo do ciclo vicioso, né? Que deixa a gente ter um balanço energético inadequado, né? Diário, né? E ele quer sair, ele quer melhorar, né? Para isso, eu acho que é fundamental esse papo aqui. Que o que é? É uma saúde complementar, né? É um médico, qualquer que seja a área, né? Com a parte nutricional. É muito importante, não só para esse paciente que quer fazer atividade física, ter um suporte nutricional, um suporte cardiovascular e conversar com o ortopedista eventualmente sobre possíveis prevenções de lesões. Exemplo, vamos falar aqui agora sobre a coisa mais comum que existe, né? Torção de tornozelo, a entorse. Quem nunca aqui torceu? Para você recuperar um paciente com sobrepeso, é um pouquinho mais difícil, né? Do que recuperar um paciente... A sobrecarga é maior, né? Na hora que ele for liberado para fazer o apoio hipotálico, ele vai ter uma sobrecarga maior. Torção do tornozelo também, entorse. É tudo um mecanismo de pressão. Quanto mais carga tivermos, maior pressão naquele joelho, né, que na verdade é uma dobradiça, uma articulação, né? Pior é para melhorar o processo inflamatório, a reabsorção do líquido sinovial doente, né? Do líquido articular doente, né? Magro, como é que você consegue me ajudar nesse paciente que está inflamado, que tem algumas lesões, que é um desportista não treinado, pelo menos não educado para treinar, e que desceu com os amigos no domingo porque o pessoal chamou... A galera chamou para jogar, completa aqui o time. É a maior parte do paciente que vem até mim, é o profissional, é o paciente que quer melhorar, ainda não buscou ajuda para melhorar, mas quer melhorar. Ele está nessa interseção, né, de se machucar, né, por não se preparar. Sim. Isso é uma das coisas que a gente tem visto com uma certa frequência, até numa coisa que é mais democrática, que é a própria corrida, né? Sim. Corrida em alta pra caramba, né? Então, assim, você vai ver... Eu, por exemplo, corri 7 km na prova que teve em Petrópolis, né? E, assim, é impressionante. Eu corri em 1 km, já tinha gente andando. E aí, 7. Você vê assim, cara, a pessoa nem começou e ela já tá andando porque ela não aguenta. Então, não era pra, talvez, ela tá fazendo aquela prova, né? E tudo bem, eu entendo que você tem a dinâmica ali, vamos incluir todo mundo e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de preocupação também para não exceder e botar umas pessoas que não estão preparadas para aquilo e acabar tendo que te visitar na própria segunda-feira. Sim. Né? Então, assim, isso é muito comum, né? A corrida eu tenho visto como uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo um pouco perigosa, né? Isso é uma reportagem sobre isso que você está falando, né? Sobre a corrida da Ponte Rio-Niterói. Pô, foram 21 mesmo, né? Acho que foi meia, né? Foi meia maratona, só que, pelo que eu entendi, foi meia maratona, né? Que eu me lembro. Uma reportagem sobre como eles querem agora fazer alguns questionários, alguma peneira, algum questionário, para salvaguardar a saúde das pessoas que estão ali participando. Legal. Isso que você posicionou como uma corrida de 7 km. Cara, não tem como, né? A corrida da poxa, não tinha muito tempo, então eu quero fazer porque vai ser única, não vai ter nunca mais. A pessoa pensou assim, né? Muita gente passou mal. Não, e assim, você pega a ponte, você não tem nenhuma sombra, né? Então você tá ali, ó, solzão na cabeça. E assim, nessa prova que eu fiz de 7, teve 21 também, entendeu? Também.
Sim. E aí, aonde eu tenho meu consultório, então dava 7 quilômetros do início até ali, e era pelo trajeto. Sim. E já tinha gente andando também. Aí eu te falo, 1/3 da prova a pessoa já tá andando. Ela devia estar fazendo isso. E a probabilidade dessa pessoa machucar, ter uma entorse no tornozelo, uma entorse no joelho, alguma coisa é muito maior. Você vai começar a fadigar a musculatura, o que acontece? A gente tem a perda, né, do equilíbrio, da propriocepção, da coordenação para fazer a prova, né, um endurance, né, uma atividade física de endurance, né. Só me tira uma dúvida aqui, um bate-bola, que bate-bola é extremamente saudável, né. Como é que a gente pode preparar do ponto de vista nutricional? Eu tenho essa curiosidade. A pessoa que está ali aprendendo a correr, está fazendo os treinos programados, né? Está conseguindo chegar lá nos 5 km ali da esteira, partiu ali para a questão do asfalto, né? Como é que você prepara esse paciente do ponto de vista nutricional para conseguir chegar com mais segurança, né? A uma prova pelo menos de 5 km, né? Uma prova menor, e depois de ganhar. Né? Para uma prova de 5 km, a gente até consegue ter uma... É mais simples, né? Assim, dificilmente alguém vai ter muita necessidade, muita demanda com 5 km. Mas normalmente o que acontece? A pessoa vem para mim sedentária, não fazia nada, alimentação totalmente desregulada. Peraí, vamos começar. Então, primeiro, dificilmente eu vou pegar e vou fazer um déficit calórico expressivo, né? Então, por exemplo, assim, Alexandre chegou para mim hoje. Cara, quando eu vejo o teu recordatório que você me conta, cara, eu me baseio ali que você tem uma ingestão de 3.500 calorias. Sim. Então, com o teu gasto e tudo mais, a tua ingestão calórica seria de 2.500. Então, vamos fazer uma dieta de 1.500, 1.600, fazer um déficit de 1.000 calorias. Isso é mas assim, leigo. Exatamente. Né? Mas assim, eu não preciso fazer um déficit de 1.500 calorias dentro do que era para tu ingerir. Porque tu tá ingerindo mais que aquilo. Se tu tá ingerindo 3.500 e eu trouxer pro teu normocalórico, eu tô fazendo um déficit, porque você tá ingerindo 1.000 calorias a menos do que você tava ingerindo, entendeu? Sim. Então não preciso apertar tanto a dieta de início. Isso traz mais conforto pro paciente. Então ele consegue ficar um pouco mais tranquilo. E aí eu consigo que ele progrida na evolução do exercício físico sem grandes problemas. Se eu chegar e botar pro seu uma dieta de 1.500 calorias e tu tá ingerindo 3.500, 2.000 a menos, meu amigo, você não levanta nem da cama direito. Você não levanta, né? E aí qual que é o grande problema de um cara que é sedentário? O que acontece que o pessoal tava reclamando comigo hoje mais cedo, não vou expor. Mas o pessoal tava reclamando comigo, dor muscular. Por quê? Dor muscular. Dor muscular tardia, pós-treino. O cara fez o primeiro treino de corrida. Dia seguinte, começa a incomodar. E 48 horas depois? Deus me livre, não consegue nem levantar da cadeira direito. Isso e aí, por quê? Essa parte falta de adaptação ao treino. Perfeito. Né? Que já é esperado, e isso é comum, processo natural. Outro ponto, ingestão hídrica baixa. Então, se eu penso que 80% da minha musculatura é composta de água, se eu estiver mal hidratado, ela vai sofrer. Hidratação. Né? Hidratação primordial. E assim, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para o paciente na minha anamnese, né? Vou perguntar um pouco de exercício, como é que é? Ponto. Hidratação, bebendo quanto de água por dia? Normalmente eu gosto de usar entre 30 e 40 ml por quilo de peso. Perfeito. Né? Sempre eu boto 40 e eu falo para o paciente, estou botando 40, preciso beber um pouquinho menos, ainda tá bacana. Tá. Lembra, se eu bebo pouca água, eu tendo a minha musculatura a diminuir de volume. E se eu beber pouca água, ofertando um pouco do meu corpo, eu tendo a estocar em forma de retenção para ter de onde tirar caso haja necessidade. Então você incha. Por isso você encheu a cara ontem, hoje você acordou inchado, é porque álcool desidrata, e quando você começa a desidratar, você vai ter reabsorção de líquido, e você vai tentar minimizar a tua perda. Então você vai estocar o máximo que você pode. Por isso que no dia seguinte, você vai estar ali mais pesado, dor de cabeça, e o teu rendimento fica horrível, né? Então assim, quando eu vou pegar um cara que ele vai começar a fazer exercício físico e aí com uma qualidade melhor, quando eu começo a fazer, vou botar na corrida, comecei a correr, vou ficar fazendo contração muscular e vou ter liberação de íons de hidrogênio lactato. Íons de hidrogênio principalmente fazem com que o pH do músculo fique mais ácido. E isso vai fazer com que comece a ter mais fadiga. E aí qual que é a grande vantagem de uma pessoa bem hidratada? O transporte desses íons de hidrogênio para levar para o fígado para metabolizar é através do sangue. E se eu estou mais bem hidratado, eu tenho um melhor fluxo sanguíneo irrigando a musculatura. E eu consigo remover esses metabólitos de uma forma mais rápida e mais eficiente. Que geraria uma dor muscular, geraria aquela fadiga, aquela queimação da minha perna. Acidose, então você consegue equilibrar melhor. Consigo fazer com que essa acidez seja diluída de uma forma mais rápida e o pH volta a ficar mais básico.
e o cara consegue continuar numa performance mais bacana. Quando a gente vai pegar, por exemplo, aí já vamos falar um pouco de um cara que já está correndo há mais tempo, que ele já está fazendo um pouco mais de volume. Uma das coisas que o pessoal dá muita bobeira é a ingestão de carboidrato durante. Então, eu tenho um paciente que, assim, que era para usar 6 géis durante uma prova, o cara usou 2. Eu tenho um paciente que ele tinha que, a gente prescreveu, eu falei, ó, preciso que você use uma cápsula de sal nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Tá. Inexperientemente, ele nunca tinha usado e eu acreditei que ele ia se ligar. Era triatlo, né? Não, era um duatlo. Saiu do mar, foi pra bike, Tá. tinha botado a cápsula de sal na blusa, quente, corpo, sol, derreteu. O que aconteceu? Teve cãibra. Por quê? Ele já estava com uma concentração de sódio um pouco mais baixa, começou a hidratar com água, eu já transpirei, então já perdi sódio. Eu boto mais água para dentro, eu diluo mais a minha concentração de sódio. Câmbio precoce. Exatamente. Se consegue manter a intensidade, a tendência é que ele possa até desmaiar por hiponatremia, né? Que é uma coisa que não é tão fora do comum, não. É comum na atividade de corrida? É comum, ainda mais em triatlon, assim, você vê... É porque, assim, cara... Esse era um duatlon, né? Era um duatlon, né? Mas você vê em triatlon, tem muita gente preparada, mas tem gente que não era pra estar ali ainda, né? Exato. Então, assim, a peneira também não foi boa. Não tem, né? Peneira, na verdade. Não tem preparo também prévio pra pessoa chegar ali, né? Cara, assim, teve gente lá que relatou pra mim nesse Iron que teve agora no Rio, assim, umas pessoas que nitidamente não podiam estar ali, assim, e não por peso ou coisa do tipo, não, mas por condicionamento físico mesmo. É aí que acontece a lesão, gente. Então, é aí que não tem, quando a pessoa não tem um preparo funcional, nutricional, do seu clínico, seu cardiologista, seu ortopedista prévio, seu nutricionista, você machuca. Você machuca porque você está querendo melhorar, você está querendo mexer. Vida é movimento é vida. Mas você não está se preparando para ter aquela cadência, aquela frequência de movimento que você não está habituado a fazer. Acho que é muito isso, né? Quando eu saio do 8, se eu for tentar ir pro 80 direto, eu provavelmente vou quebrar no meio do caminho. Né? Eu falo com as pessoas, um degrau de cada vez. Não tenta subir a escada inteira de uma só. É muito interessante isso. Agora, falando da minha vida, assim, particular, né? Eu estou fazendo agora aula de surf com meus filhos, né? Legal. É uma das minhas ideias. Modalidade. Quando eu chegar ali num nível bom, eu vou falar. Para tentar aprender. Só que assim, para você se condicionar a ficar 1 hora remando, né? Sem ter aquela propriocepção, aquela coordenação, e aprendendo a fazer aqueles movimentos na água, que não é um ambiente natural seu, tem que ter um professor do lado, uma equipe boa, que se preocupe com você, que previna lesão, que explique como você vai cair da prancha, o que você tem que fazer. Sempre proteja a cabeça, tá? E sempre... Tem muita lesão? Tem. Não, na verdade é o seguinte, quando você tem um grupo, como tem professores, é muito raro, muito difícil, porque você tem ali aquele espaço onde o pessoal mais ou menos pede para evitar que fique ali muita gente, né, onde a gente vai descer a onda, coisa e tal, né, ou tentar descer, né? E os professores dão muita aula, muita orientação com relação à prevenção, assim, da questão do TCE, você protege a cabeça e pronto. É isso, né? Você protege a cabeça, cai e protege a cabeça. Mas é mais lesão de cervical? Não tem tanta... Até é uns riscos, né? Ou TCE, né? Ou lesão... lesão porque o maior problema é como a gente treina geralmente um pouco longe do banco de areia, né? Pelo menos na prática da minha aula, né? Não tem nem tanto assim esse impacto, mas é um dos riscos, né? Mas eles orientam assim porque a prancha pode voltar em você, né? Então você pode se machucar com a prancha. É mais pela prancha do que... Entendi. De alguém que não esteja fazendo aula, ou que esteja fazendo aula, não esteja muito junto, a orientação tem que ser muito boa. E uma outra coisa que acontece no praticante inicial de surf, né, que está aprendendo, né, que eu senti ali na pele mesmo, e algumas pessoas da minha aula também se queixam, que é a questão da dor costal. Você, para aprender a subir na prancha, você fica muito tempo fazendo algumas atividades que fica contato direto com a costela na prancha. Durante as aulas iniciais, você sente essa dor, né? E
E alguns traumas de joelho também, porque às vezes quando você vai sair da prancha, você vai dar o final, você consegue, você pula, e você vai na areia e fica o pé preso e o corpo vai. O pivô, né, ou trauma em varo, valgo, são traumas que acontecem. Esse paciente, no caso, assim, no caso, outras pessoas, assim, de 40, 50 anos, que estão querendo começar a fazer uma prática com muita atividade. As pessoas pensam que é aeróbico, mas na verdade você está entrando na aerobiose, né? Nesse momento. Muitos exercícios, eles são muito mais aeróbicos do que aeróbicos. E era isso que eu queria chegar. O fato só de não estar pegando peso não significa que seja aeróbico sempre, né? Quando você tem explosão, né? Ou coisas curtas e para, né? Que é o surf, né? Subiu, remou, caiu, já meio que diminuía, né? Como é que você prepara um camarada desse, né, de 40 e 50 anos, que quer começar a aprender a fazer um esporte, seja o surf ou qualquer esporte de explosão, magro, como é que você prepara no seu consultório para tentar, pelo menos, assim, fatigar menos, entrar, ter menos dor, né? Sim. E aí, primeiro ponto que eu falaria é o seguinte: 40, 50 jovem ainda, né? Isso aí não é fator determinante. Então, assim, o que eu sempre sugiro, né? Eu gosto muito que os pacientes façam musculação independente, né? Então, sempre que possível, fazer musculação para você ter um fortalecimento ali da musculatura, tendão, ligamento. Você ter um pouco de equilíbrio também, né? Você conseguir ali de uma forma mais eficiente. Em relação à parte alimentar, a base vai ser ter uma boa ingestão de carboidrato também, para ele conseguir ter um rendimento bacana, já que ele vai ficar mais de uma hora ali remando, né? Se for aula, né? Se for um cara que já está um pouco mais à frente, ele vai ficar horas, né? Então, assim, uma boa ingestão de carboidrato é importante. Eu gosto de fazer um fracionamento ao longo do dia inteiro, né? A menos que a gente está pensando num cara que, apesar dele que quer ter performance, ele ainda quer dar uma enxugada, e ele entendendo que, assim, que não vai ser a melhor performance do mundo, mas ainda vai ser, eu vou tentar botar mais carboidrato próximo ao treino. Lembrando que glicogênio muscular demora em média de 4 a 6 horas entre comer, digerir, estocar e ficar disponível. Então, se você faz o teu surf logo de manhãzinha... A maior parte das aulas são entre 6 e 7 horas. Exatamente, que é o horário que tem menos gente, é o horário que o mar está mais tranquilo. E aí, qual que é a grande vantagem? Lanche da tarde e jantar rico em carboidrato. Perfeito. Que foge do que é o comum das pessoas falarem, né? Quando você pensa em ciclo circadiano, você vai botar mais carboidrato pela parte da manhã e vai sendo reduzido ao longo do dia. Só que quando a gente pensa numa pessoa que faz exercício físico... 6 horas da manhã, no dia seguinte, no domingo, por exemplo... Sabadão, dia de comer aquela pizza, comer um macarrãozinho. Então eu gosto até de aproveitar para usar uma refeição livre que você queira fazer em um momento mais específico. Então, assim, se eu todo domingo faço surf, sabadão à noite, aproveita. Sexta, nem tanto. Sexta segura um pouquinho, já que sábado você não faz nada. Então... utilizar aquela quantidade de carboidrato num horário mais propício para conseguir também ter um rendimento bacana. Aí eu resolvo aqui e aqui ao mesmo tempo. Então o cara consegue ter a parte fisiológica para conseguir render bem no surf, e ele tem a parte psicológica de estar ali com o pessoal, comer um negocinho diferente, aproveitar, né? Então, assim, isso eu acho muito importante, e esse é um grande erro da galera, né? Hoje mesmo eu peguei um paciente que ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele comia carboidrato na parte da manhã, que foi até um que eu comentei com você sobre beach tennis também. A gente estava trocando essa ideia. Almoço com carboidrato, jantar, salada de frango ou salada de ovo. O que as pessoas geralmente pensam, elas vão... É interessantíssimo. Que é o comum. A maior parte das pessoas falam, carboidrato à noite de forma... Engorda, não tem jeito, né? Só até meio-dia. E daí por diante... Até no máximo umas 2, 3 horas ainda faz um lanchinho mais ou menos. Só que esse já era o próprio esquema, né? Ele faz o beach tennis logo de manhã. E assim, não faz sentido que eu tire o carboidrato dele à noite se eu tô pensando que o cara quer ter performance. E foi o que ele me falou, eu quero melhorar minha performance no beach tennis, porque eu jogo torneio toda vez. Então, ele estava fazendo ao contrário do que era para ser feito. Aonde ele tinha mais glicogênio disponível era a parte da tarde, porque ele consumia ali, depois do treino, um pãozinho com ovo, aí depois ele tinha um almoço com carboidrato e outro lanche também. 6 horas, então, ao longo das 6 horas anteriores, ele estava estimulando para ter o glicogênio lá depois de 6 horas. Só que ele não treinava. Só que ele não estava usando naquele momento. E aí, no momento que ele estava usando mesmo, já foi degradando, né? Você vai ter, ficou levantando coisa, degrada um pouquinho isso, ele vai degradando. Então, assim, ele pode até ter uma performance boa fazendo do jeito que ele estava? Pode. Mas pode ser muito melhor? Pode ser muito melhor quando eu faço o inverso.
Eu capricho lá no carboidrato fim de noite. De manhã eu treino em jejum e não é um problema, porque ele já tem glicogênio suficiente. E aí, pensando em suplementação, Sim. quando a gente pensa ali, por exemplo, no surf, você vai ter que remou, subiu, ou seja, usou força pra caramba, De explosão ali na hora. usou via anaeróbica lática, Uhum. base de via anaeróbica lática ATP Uhum. e creatina fosfato. Perfeito. Ou seja, creatina encaixa muito bem nesse momento. Por quê? Pela manhã mesmo. Em qualquer horário do Em dia. qualquer horário do dia. Porque o grande lance da creatina é que ela usa uso de efeito crônico, né? Então tem que tomar todos os dias, independente de treinar ou não. Perfeito. E é uma das coisas que as pessoas erram até hoje. E assim, não adianta suplementar creatina dia sim, dia não, e ficar... Tem que ser regular. Porque assim, qual que é a grande vantagem? Quando eu suplemento creatina, eu aumento meus níveis de creatina fosfato na minha musculatura. Uhum. E é interessante que o meu corpo esteja cheio. Se ele ficar cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, eu não tenho maior aproveitamento. Então, se eu tô com creatina fosfato sempre no máximo, eu consigo ter sempre Uma fosfato. oferta, né? Exatamente. Eu cedo sempre esses fosfatos para os ADPs Virarem ATP. virar ATP de novo. E energia. E aí eu consigo... Exatamente. Eu consigo ficar usando mais essa minha via anaeróbica lática, que é a minha via de mais potência e força. E aí por isso que é interessante no surf. E, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que ele luta boxe. Uhum. E aí ele tá falando, cara, como melhorou minha suplementação de creatina e betalanina? Por quê? A creatina, de fato, vou fazer com que ele tenha um jab, um direto forte. Uhum. Só que não é só 2 soquinhos e parou. Às vezes ele vai ficar trocação. Pá, defende, volta, bate. Aí eu já uso a betalanina. Falou comigo o seguinte, ele falou, cara, adorei essa suplementação de creatina e betalanina. Me ajudou muito a performar melhor na minha luta. E aí, por que disso? Quando eu tô ali no boxe, eu preciso que ele tenha força para dar um jab, um direto bem dado. Ou seja, anaeróbica lática, preciso de creatina para isso. Então ele conseguiu ter mais força e mais desempenho para dar o jab que ele precisava. Só que ele não deu um jab direto, o cara caiu. Não, você dá um jab direto, ele está defendendo, devolve, vai. Ou seja, um tempo de tensão muscular alto. E aí qual a vantagem de usar betalanina nesse ponto? Quando eu suplemento betalanina, eu aumento meus níveis de carnosina na minha musculatura. E a carnosina vai fazer com que o pH desse músculo demore mais tempo a ficar ácido. E aí quando a gente fala sobre aquela... contrai a musculatura, libera o hidrogênio lactato, pH do músculo fica mais ácido, eu atuo exatamente ali. Então eu vou demorar mais tempo a ter também essa sensação de fadiga. Então ele consegue bater de uma forma mais potente e consegue resistir por mais tempo batendo. Ou até Então, apanhar e resistir mais. até apanhar também, que faz parte. Pro outro ele traz fadiga. Exatamente. Ele Ele fica aqui defendendo, defendeu. Do... O cara cansou, hora dele bater. Então eu tô ali com a creatina e a betalanina atuando em conjunto, no efeito sinérgico, e eu tenho o melhor de performance, né? Lembrando que os dois são de uso crônico. E a betalanina, eu não sei se você já experimentou, ela dá um formigamento, né? Uma coceira, uma parestesia, né? Exatamente. Mas essa parestesia é um efeito colateral que não traz prejuízo à saúde e ela é de efeito agudo. Só que o efeito fisiológico dela é crônico. A médio prazo. Então, apesar dela te dar essa coceirinha ali naquele momento, independente de você treinar ou não, você tem que tomar. Perfeito. Então, isso é uma das coisas que as pessoas acabam confundindo, né? Ah, não, isso é um formigamento que é pré-treino. Não tem nada a ver. Até acrescenta-se em pré-treino. Porque dá esse formigamento e você acha que esse suplemento está funcionando de uma forma eficiente. No final das contas, é só efeito placebo. Deve ser muito interessante isso tudo que você está conversando comigo, Magna. Principalmente assim também, se a gente puder aproveitar no pós-operatório de um paciente. Seja de uma fratura, uma osteossíntese com placa e parafuso, seja uma reconstrução ligamentar, seja uma artrodese de coluna. A gente deve ser uma coisa muito importante para o reparo tecidual, né? Aí a base da própria proteína, quando a gente usa um whey protein, eu vou ter uma entrega melhor. Quando eu faço uso de vitamina C, eu também vou ter uma ajuda na produção de colágeno mais eficiente. Então, quando eu pego, por exemplo, uma pessoa de pós-operatório, cara, vitamina C, pelo menos ali 500 miligramas, pós-almoço, pós-janta. E por que pós-almoço, pós-janta? Porque eu já vou ter uma ingestão de ferro também. Eu boto vitamina C junto com ferro, melhora a absorção, né? Exatamente. Então já ganho dos dois lados, né? E aumento a ingestão proteica para ajudar nessa reparação tecidual também, que vai ser ganha massa magra, né? E aí, assim, é uma das coisas que eu uso muito com o pessoal é o próprio whey, né? Ele é muito prático, né? Quando eu boto uma dose de whey com leite, eu entrego em média 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína, se for botar em comida, são 100 gramas de carne, 2 colheres de frango.
Só que você não vai querer comer 2 filetes de frango à tarde. Sim. Mas um wheyzinho você toma. Então eu consigo fazer com que a ingestão proteica fique mais alta, né? Isso eu vou te falar que, assim, é uma das coisas que eu uso muito, até com o pessoal que tá usando canetinha emagrecedora, tá? Você tem uma inibição do apetite, e aí uma dificuldade de uma boa ingestão de proteína, e aí se você for ver, você tem estudos mostrando uma média de perda de peso de 70% do peso perdido se às custas de músculo. Aí eu te falo, a gente pega um paciente que ele tá obeso, ele não vai no nutricionista e faz uso da caneta, já não tem muita massa magra, perde mais, sarcopenia exacerbada, chance de lesão. É enorme. Vai acabar te visitando. É, Era para me visitar primeiro, vai acabar te visitando. E além disso, a sarcopenia, né, ela, em alguns casos, né, a médio prazo, claro, né, não pode ser esquecido, né, a saúde do osso. A gente fica muito focado, né, e é o nosso foco na Só músculo, né? Músculo, tendão, ligamento, e a saúde do osso, propriamente exatamente. dito, né. A gente tem ali as mudanças hormonais, a gente tem ali a redução de atividade, né, tabagismo, uso de corticoide, remédios, Gestão cólica, estresse, todos esses fatores. são fatores que influenciam na saúde do osso, né? Como é que a gente consegue melhorar, assim, do ponto de vista, quando chega assim, no meu consultório, né? Que eu te peço ajuda, né? Poxa, eu vi aquela densitometria, né? Tá ali... Então, uma perda expressiva. Contei uma perda intermediária da osteopenia, já na curva descendente ali, chegando quase na osteoporose, né? Seja na coluna, seja no fêmur proximal, seja no antebraço. A gente está começando a chegar perto ali da osteoporose, né? O paciente, ele está sarcopênico, ele está com sedentarismo, está fazendo as canetas amolecedores, né? As canetas inibidoras, né? Que você perde, às vezes, o apetite, às vezes ele não é bem orientado com relação à ingesta proteica, né? E ele começa a perder mais massa magra ainda, né? Ele já estava ruim e piorou, né? Ele emagrece, mas ele perde... Emagrece do que muito não era para ser perdido, né? E ele não tem uma orientação de profissional. O nutricionista ali para estar junto dele e ele tá que ele perca essa massa magra, né? Esse paciente é o característico que vai ter alguma lesão ou se ele começar a fazer uma atividade sem orientação. Porém, com relação à saúde do osso, o que você, quando chega no seu consultório ali, pensa no paciente que eu te peço ajuda assim, com osteopenia, osteoporose ou já com osteoporose? Me ajuda aí, né? Então, de ajuda. Esse é o grande ponto, né? Hoje, por conta de sem glúten, sem lactose, muita gente começa a fazer uma ingestão muito baixa de cálcio. E aí, um dos fatores que você vai ver uma ingestão baixa de cálcio, você vai ter essa perda, e aí você tem um cara que tem músculo enfraquecido, osso enfraquecido. Aí aquela, só não sabe se a lesão foi porque quebrou o osso e caiu, ou se a musculatura estava fraca e caiu e quebrou o osso, né? Então, aumento da ingestão de cálcio é muito importante. Eu adoro usar laticínio derivado, a menos que se você chegue e me fale, eu tenho uma intolerância, ou eu não me sinto bem fazendo consumo de um alimento ou outro, seja porque eu começo a ter muitos gases, eu começo a ter uma distensão abdominal, eu começo a ter uma constipação, beleza, nesse caso a gente suspende. Em casos que não há, eu não vejo motivo para suspender, até porque eu tenho um grupo alimentar que ele é rico em proteína, saboroso, e eu rico em cálcio. Então eu tenho queijo, leite, iogurte, eu já consigo ali deixar o teu cardápio mais saboroso e mais amplo em variedade, e eu ainda te entrego essa parte do cálcio que eu preciso. Lembrando que se eu suplementar cálcio junto com ferro, eu vou ter interação, então eu vou ter uma pior absorção. Aí, diferente de igual com a vitamina C que a gente vai tomar depois do almoço da janta, a gente vai priorizar em outras refeições. Em outras refeições, para a gente separar, né? Aí você vê uma vitamina D baixa, também vai contribuir, né? Quando a gente pensa em deficiência de micronutriente, o que eu mais suplemento hoje? Vitamina D, B12 e ferro. Perfeito. Ferritina baixíssima, aí o cara tá totalmente anêmico, passa despercebido, aí o cara, não, mas eu fico muito cansado, meu rendimento é ruim. Às vezes não é só acidose, né? Exatamente, não é só o sedentarismo, ele tá com outros fatores que precisam ser ajustados. E detalhe em cima disso, essa suplementação, essa oferta, né, de cálcio, né, na dieta, né? Ou de suplementação de vitamina D, né? Para tratar esse paciente é fundamental, assim como tem os suplementos na forma de comprimido, cápsula, né, que a gente pode ofertar também no consultório. Só que, se a gente não estimular o paciente sarcopênico, em conjunto com a nutrição, a ganhar a massa magra e
tem alguma carga, a gente não consegue mudar, mesmo suplementando, mesmo ofertando, mudando a alimentação, que é fundamental, a gente precisa ter carga. A gente precisa ter alguma Tem coisa que treinar. Tem que treinar com acima da força. gravidade. Por exemplo, se você coloca uma pessoa, um astronauta, ele fica sem a gravidade durante 6 meses, 3 meses a 6 meses, você tem uma mudança da massa, da densidade óssea muito rápida. E a possibilidade de fratura patológica por osteoporose é muito alta. Né? Ou em outras situações, né? Temos que ter sempre carga durante a vida. Desde que não tenha nenhum impedimento cardiovascular, a carga é fundamental para os suplementos, para a alimentação, né, adequada, ter algum efeito e mudar esse perfil da densitometria óssea. Né? E assim, uma das coisas que acontece muito também, falta de demanda de treino, né? O paciente chega pra mim, não, porque eu tô treinando pra caramba e tudo mais. Aí, assim, em Petrópolis acaba sendo mais fácil, porque normalmente eu conheço a grande maioria dos professores, e aí entro em contato com um e falo, como é que tá o treino dela? Ó, treina nada, migué e tudo mais. E aí você vê, como é que eu oferto pra ela? Um monte de proteína, um monte de carboidrato, para ela render bem no treino, para ela recuperar o tecido de uma forma eficiente. Se eu não tive microlesão, se eu não tive necessidade, se eu não tive demanda de glicogênio, o que está em excesso vai virar gordura, né? Então, assim, a falta de demanda de treino não é uma coisa só do cara 60 a mais, 70 a mais, não. Sim. A gente vê isso de uma forma muito exacerbada com 20, com 30. Eu vou te falar que os meus pacientes têm melhores resultados 30 a mais. Que a pessoa já começou a ter mais consciência. Entendi. Começou a ter mais autonomia e começou a ter mais noção de que as coisas têm que ser feitas daquela forma. Quando eu pego hoje 28 menos, vou botar assim, sai pra caramba, quer beber, não tá nem aí pro treino, come mal. Então, assim, eu canso de ter paciente, mãe com 2 filhos com corpos muito melhores que a menina de 20. Mãe com 2 filhos, que trabalha, Cuida da casa, que faz um monte de coisa. Cuida dos pais, também, né? Exatamente. Ajuda todo mundo. Então, quer dizer, dá. A gente estava falando sobre o tempo também, um pouco antes, que era uma conversa bem legal. Não, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para comer com calma, eu não tenho tempo para buscar as melhores opções. Sempre temos tempo. Parece que o professor veio de física, do PH, fazia PH, fazia propaganda aqui do clube, mas foi eu que fiz você. O Rui, todo mundo vai lembrar dessa história. Todo mundo reclamava, mas a gente não vai ter tempo para estudar, a gente não vai ter tempo para fazer isso, para fazer atividade. Ele falando sobre faça atividade física, alguma coisa vocês precisam fazer. Mas também tem que estudar todo dia bastante, tem que fazer a rotina, os exercícios de fixação. O tempo é elástico, isso vale para atividade física. Exatamente. Isso vale assim para você se cuidar com orientação, buscar suplementação, busca um nutricionista, busca orientação da questão da alimentação com o nutricionista. Quer prevenir alguma lesão, quer melhorar um pouco a qualidade da saúde, a saúde do seu osso, da parte musculoesquelética, procura um ortopedista. A gente está aqui para ajudar de uma forma integrada, né? Eu acho que a parte da integração da clínica é um princípio básico, né? Porque assim, quando a gente pega uma pessoa, eu não estou pegando um joelho, eu estou pegando uma pessoa. Exato, né? exato. Eu falo com a pessoa assim, cara, isso não é uma prova, não é um papel, eu estou falando de uma pessoa que ela tem uma parte psicológica que às vezes precisa ser trabalhada, ela tem uma parte mecânica que ela precisa ser trabalhada, né? Igual a gente estava comentando ali mais cedo em relação, que você me fala sobre o centro de gravidade, quando eu pego ali uma pessoa que tem uma gordura visceral muito grande, sim, eu vou acabar tendo uma compressão, né? Explica pra gente melhor. Isso é muito interessante com relação às patologias da coluna vertebral, né? Se a gente avaliar ali acima de 40 anos, 35 para cima, 40 anos, e a gente estiver no consultório com uns 10 pacientes aguardando lá de fora, né? E que a gente, por acaso, fez um estudo, né? Vamos fazer aqui ressonância, né, nesses 10 pacientes, um estudo, tá? É extremamente comum a gente avaliar um abaulamento discal, quase todos devem ter alguma discopatia degenerativa, algum abaulamento comprimindo ali ou chegando perto, né, ali do saco dural, ou reduzindo um pouquinho o espaço foraminal. O que é isso? O espaço entre as vértebras, por onde passa o nervo que vai em direção aos membros, seja membro superior ou membro inferior. Será que esse é o maior problema mesmo? Ou será que a gente tem um outro problema que é subdiagnosticado, subtratado, tratado de forma
é assim, até menosprezado, né? Que é a parte que aparece, em quase todos nós aparece. Lipossubstituição da musculatura paravertebral. Uhum. A gente observa o paciente tem obesidade centrípeta acentuada e ele tem uma lipossubstituição da musculatura paravertebral, ou seja, ele está perdendo equilíbrio, está perdendo equilíbrio muscular, né? Seja de parede abdominal, de parede dorso-lombar, né? Da musculatura paravertebral como um todo. Quando você perde o equilíbrio, o abaulamento se torna mais sintomático. A gente tem mais sintoma, né? E a gente tem aquela radiculopatia, aquela dor que irradia. Nesse momento, a gente pensa, poxa, será que também eu não tenho uma alteração do meu centro de gravidade? Uhum. Converge aqui um pouquinho, na frente de L1, L2, L3, ali tem o centro de gravidade que mantém a gente sentado, que mantém a gente em pé, onde as forças convergem. Só que se eu tenho uma gordura exacerbada aqui na frente, aqui na barriga, né, no mesentério, a gordura aqui muito acentuada, e eu tenho uma substituição, onde era para ter músculo da musculatura paravertebral por gordura, eu tenho um problema muito maior que, se fosse tratado de uma forma integrada junto com a nutrição, a gente conseguiria melhorar os fatores inflamatórios, né? A resistência insulínica, a questão dos fatores inflamatórios, a gente conseguiria reduzir a gordura visceral, Que é muito comum, né? comum demais, É o né? que eu mais pego, assim. Conseguiria ofertar melhorar a massa magra da musculatura do osso lombar, né? E você deve pegar muito isso no consultório. Paciente inflamado, hoje em dia, com dor. Eu chego aqui com muita dor e inflamado. Agora, já passou de vários colegas, né? Fui medir dobra de coxa. Tá doendo, né? Tá doendo. Por que tá doendo? Porque tá inflamado. Então você tá com uma quantidade de gordura muito grande ali. Aí você vai ter um aumento de interleucina 6, vai ter um monte de processo inflamatório que vai acabar fazendo com que ela fique mais sensível mesmo, né? E aí você pega um paciente com uma quantidade de gordura visceral e aí ele vai começar a relatar, mas não como muita fritura, mas eu não como muito... E aí as pessoas acabam fazendo essa assimilação errônea, porque o meu maior problema no começo vai ser uma ingestão calórica muito alta. Primordial. Ninguém consegue fazer gordura visceral se eu faço uma ingestão calórica baixa. Tem como. Então, primeiro princípio, ingestão calórica muito alta. Perfeito. Ponto. Depois, consumo excessivo de carboidrato refinado, gordura saturada. Uhum. Considera até carboidrato refinado pior do que gordura saturada nesse ponto, né? E aí você vai ver, o que eu mais pergunto para paciente é assim, fiz recordatório, fiz anamnese, com isso. Eu falo assim, Alexandre, deixa eu te perguntar, tu conhece um negócio chamado fruta? As pessoas não comem fruta. É impressionante, eu faço a pergunta todo santo dia. É extremamente mais acentuado o fato de não comer fruta no Rio de Janeiro. Será? Em São Paulo. O mineiro come fruta. Pode ser. Só para de hábito. De habitual. Nós não comemos fruta. A gente toma suco de vez em quando. Mas não come fruta. Você vê assim, uns consumos muito pouco frequentes, né? Então assim, dificilmente eu pego um paciente que ele se hidrata bem e que ele come fruta. É impressionante. E assim, quando eu tenho uma baixa ingestão de antioxidante, eu vou ter maior estresse oxidativo, mais processo inflamatório, mais dor, mais inflamação, mais risco de doença crônica, né? Eu começo a ter aquela sequência... Uma cicatrização prolongada, no pós-operatório, num trauma, né? Então você tem aquele paciente que está demorando a melhorar, que já era para ter finalizado o seu processo de cura, né? Um processo de readaptação funcional. Sim. Né? Isso é importante. Do próprio fechamento mesmo, né? Da cicatriz, né? É tudo assim, você tem que tentar para o paciente e para a sua terapêutica, tem um início, meio e fim. Dentro das possibilidades, né? Dentro do que é viável, né? E, por exemplo, você tem um paciente que chega com sobrepeso, inflamado, sedentário, às vezes ele pode ter sobrepeso, mas ele pode não ser sedentário, até um pouco... Mas... Ou o contrário também. Ao contrário, e ele chega no consultório, refratário à medicação, refratário à fisioterapia, e ele precisa de ajuda, está te pedindo ajuda, né? Gente, se você só focar no joelho, só passar anti-inflamatório, ou algum analgésico, ou fisioterapia, e não tirar ele do ciclo, né? Junto com a ajuda de colegas e especialidades complementares. Você vai tratar a consequência, né? Exato. Você vai tratar a causa e aí
você não vai. Você vai Ciclo infinito. Você vai ter um paciente eterno, sem uma melhora, sem um início, meio e fim, sem um ciclo, né? E o que eu gosto, assim, bastante assim, da filosofia aqui daqui da clínica, da Life 360, é essa coisa de bater papo. Essa coisa de conversar. Quando a gente conversa sobre as especialidades... Abre mais o campo de visão, né? Quanta coisa a gente está aprendendo aqui? Quanta coisa a gente está discutindo aqui? Isso aqui é um brainstorm da saúde, né? Da longevidade saudável, né? Sim. E o que você acha dessa parte, assim, que está muito em voga, assim, né? E nós médicos temos muita curiosidade. Como é que a nutrição consegue ajudar na longevidade saudável? Uhum. É um termo, assim, que está sendo muito usado, né? Que as pessoas têm buscado muito, né? Eu me formei em 2002. Foi um boom de procura por longevidade saudável, né? Como é que está essa parte da nutrição? É bom, né? Que hoje, assim, eu fico bem feliz que as pessoas... Eu vou te falar que desde 2019, né? Depois de pandemia, as pessoas começaram a entender que se eu não me cuidar, a chance de eu acabar falecendo mais cedo é grande, né? Então, no meu próprio consultório, assim, o volume de atendimento aumentou muito depois disso, por conta dessa procura. Hoje eu tenho bastante... Eu até hoje priorizo mais essa parte de qualidade de vida do que esporte de alto rendimento. Não que eu não deixe de trabalhar com isso, mas assim, acaba que esse público é um público que está mais preocupado em se cuidar, né? Assim, a construção do hábito alimentar, né? Eu tenho que, às vezes, pegar uma pessoa que está com 50 anos, que ela teve 49 anos de hábitos ruins, e eu tenho que desconstruir aquilo tudo, né? A desconstrução é a coisa mais... É mais trabalhosa, né? Porque, assim, é muito fácil você voltar para um hábito ruim, e é muito difícil você mudar um hábito. E com qualquer coisa. Então, que seja beber água. Mas beber água eu esqueço. É hábito. Deixa do lado, vai bebendo, deixa do lado, vai bebendo. Então, quando a gente pega a parte alimentar, é exatamente isso. Tem que estar disposto para querer abrir mão das coisas e ajustar. Mas, cara, depois que você vai começando a criar o hábito daquilo ali, vai ficando muito mais fácil, né? Então, assim, base de longevidade, ingestão calórica baixa, tá? Você vê, assim, em estudos, a grande maioria. E aí, assim, mas eu tenho 90 quilos de músculo com 5% de gordura. Beleza, é músculo. Mas tá tendo sobrecarga também. Cardíaca, articular. Então, de qualquer forma, mesmo que seja muito peso em músculo, também não é a coisa mais saudável a longo prazo, né? Então, uma ingestão calórica baixa, uma ingestão proteica normal, 1,5 gramas, 2, em média, uma boa, por quilo de peso. Por quilo de peso. Uma boa quantidade de antioxidante, englobando ali fruta, legume e verdura, que é o que a gente sempre fala, mas as pessoas às vezes não entendem muito o motivo que eu tenho que comer. E tudo sofre oxirredução. Exatamente. Nosso corpo, o tempo inteiro produção de radical livre a todo momento, e se eu não tiver uma boa ingestão de antioxidante para equilibrar esse estresse oxidativo, eu começo a ter os prejuízos, né? Então, quando a gente bota boa hidratação, o intestino do paciente está bacana, porque é uma boa ingestão de fibra também, e se eu tenho um intestino bacana, lembrando que 80% que eu como vou absorver ali, intestino bacana, resultado bom. Então, hidratação em dia, função intestinal bacana, ingestão calórica baixa, exercício com frequência e uma boa qualidade de sono, que é o que a galera também não dá muita atenção. Tá? Mas eu durmo 8 horas. Tá bom, se você dorme 1 da manhã, acorda 9, sim, não é a mesma coisa que você dormir. Você não tem um sono... Um sono reparador. A melatonina, né? Liberação de GH, testosterona. Sono reparador, né? Exatamente. A gente nasceu para dormir cedo e acordar cedo. E ter rotina. Hoje o que eu mais faço... Deixa eu falar. Hoje o que eu mais faço com as pessoas é organizar a vida e a rotina. Perfeito. Eu falo assim, olha só. Você acorda essa hora, você come isso. É quase um pai, né? Você come isso aqui, você faz a tua lancheira para levar para tua escola isso aqui, e aí a marmitinha você leva com essa quantidade, e com isso. Então, assim, saber o que tem que ser levado, o que tem que comer, normalmente as pessoas têm uma ideia de qualidade. Não sabe quantidade, não sabe o momento em que usar, e aí por isso se perde. Então, o nutricionista ele é um organizador, um facilitador da tua alimentação. Né? Então, se você me traz a queixa ali de mas esse horário fica muito corrido, não consigo comer 4 ovos. Beleza, vamos dar um whey protein nesse horário. Sim. Não, esse horário eu prefiro comer. Então vamos comer e tira essa suplementação. E ser uma coisa prática que ele consiga fazer no seu dia a dia. Tem que ser prático. Se não for prático, você não vai replicar aquilo. Se não for prático, fica bonito no papel. E o que eu falei? A gente não trabalha com joelho, não trabalha com pé, a gente trabalha com pessoa. E o interessante do magro
dos meus doentes, né, meus pacientes que já passaram por ele, e que eu acho espetacular, ele não vai só fazer a planejamento nutricional, né, dentro do balanço energético do paciente, e vai te mandar depois por zap, por e-mail, ele vai te explicar e depois vai te mandar. Isso, olha, gente, eu já fui, assim, em algumas consultas com o nutricionista, né, antes de ir nele, porque eu também sou paciente, né? O que acontece? É muito interessante quando a pessoa te explica o planejamento, e não só te envia. Quando você entende o Quando você motivo de cada entende, coisa. você te convence. Eu, particularmente, Exatamente. na minha consulta, adoro explicar a anatomia do problema, adoro explicar a fisiopatologia e o plano terapêutico. Porque aí faz sentido. A Aí eu pessoa comento, adere. eu tenho mais adesão quando eu A entendo as pessoa coisas, adere. né? Eu É acho igual em relação ao joelho, né? Meu joelho, você sabe melhor do que ninguém, hidromalácia patelar. E aí, assim, como é que a gente trata? você tem que ter um reforço muscular. Você tem que ter um reforço muscular, alongamento, propriocepção, equilíbrio. Melhorar aquela inflamação naquele momento, mas não deixar o desequilíbrio muscular piorar aquele impacto patelar na tróplia, da patela com o fêmur. Ou ter um movimento desorganizado. Você tem que ganhar alongamento, ganhar um arco de movimento e melhorar a força. Antigamente não, para com tudo na contrapartida. Ou então, Suspende na treino. para, você não pode fazer nunca mais. Então, É. para, tá tudo errado, você não pode fazer mais nada. Nunca mais agachamento. Não é assim. Você pode fazer tudo desde que seja escalonado, programado e E acima acompanhado. de tudo. Acompanhado de um bom profissional. Eu vejo muito assim a questão do paciente chateado por ter dor. De uma forma geral, não só joelho, de uma forma geral. Ah, não tem nada pior do que sentir dor, né? Ainda mais quando você quer treinar, né? Ilimitado, querendo acompanhar os filhos numa atividade, querendo acompanhar os netos, hoje muitos, né? A gente está trabalhando, a gente precisa da ajuda dos nossos pais, né? E às vezes tem dores que limitam a convivência com a família, né? Ah, Não dá. Já passou da fase, né? O tabagismo não é mais bonito, não é uma coisa mais tão interessante. passou muito da A questão época, do né? excesso de álcool não é tão bacana, né? Era uma outra época, era uma outra. Já foi bonito, né? Não é, tudo com moderação, né? E tem coisas que não são, na minha opinião, não são concebíveis. Não acho mais normal hoje um ser humano que acabou de sair de uma cirurgia fumar. De boa, tô falando de boa mesmo, assim. Não faz É sentido, momento né? de corte, aproveitou que operou, para de Já fumar. suspende e dali vai sem, Exato. né? Quer beber, não no pós-operatório, mas no seu dia a dia, beba com moderação. Não torna daquilo um hábito que eu tenho que beber sempre naquele dia. Não faça disso uma necessidade, né? Necessidade. Você quer comer uma besteira? Besteira assim, se você comer em grande quantidade, qualquer coisa vai ser uma besteira. Eu posso estar falando assim, né? Qualquer excesso é ruim, Excesso é né? ruim. Agora, distribui, né? Tem uma orientação. Sim. Desconstrua. Acho que o mais legal daqui de hoje foi a parte que você usou, Magno, da desconstrução, né? Desconstrói hábito ruim. Tem que tentar, né? Outra coisa assim que eu acho fundamental, gente, postura. A gente às vezes trata uma hérnia, trata uma protusão, você fica muito preocupado, né, com uma escoliose adquirida na adolescência, né? Mas a gente não foca em postura. A gente também precisa educar sobre postura. Aí, tal como a importância da questão da ortopedia atuar junto com a nutrição, tem a fisioterapia que é complementar, essas especialidades complementares. É um suporte psicológico. A gente tem que parar de separar em caixinhas e nenhuma das caixinhas se falarem. Eu acho que eu cresci muito assim, profissionalmente na minha vida, quando eu comecei a entender isso. Você ganha e o paciente ganha, né? Quando você trabalha Os numa quatro equipe profissionais multidisciplinar, brancos que eles conseguem entender melhor, né? todo mundo sai da vantagem, né? Todo mundo, e principalmente o paciente. O paciente ele sai integrado, né? Que é o mais importante, Eu né? acho. Não dá mais para a gente ter esse tipo de integração apenas nos centros universitários. Se você vai num hospital, né, maior, né, com cirurgias terciárias, quaternárias, né, ou no centro universitário, é muito comum, né, você ter a discussão, né, da nutrição com o dermato, com o ortopedista, com o geriatra, é muito legal. Mas isso saiu da caixinha dos hospitais Então, universitários. dali. A gente está aqui numa clínica privada fazendo integração. Sim. Acho que é para isso que a gente está aqui. Né? Exatamente. Ô, Alexandre, para finalizar aqui,
suplementação para melhorar joelho. Colágeno tipo 2, ácido hialurônico, glucosamina com chondroitina. Isso é dúvida minha. Se é aquele quiz, Pra gente fechar com chave de ouro. Antigamente tinha, basicamente, era muito rico a questão da glucosamina da chondroitina, né? Era mais comum, né? Mais comum como condroprotetor e melhora da resposta inflamatória que estava acontecendo nas articulações como um todo. Uhum. Principalmente nas articulações de carga, tá, gente? Não funcionava bastante nas outras articulações, mas principalmente nas articulações de carga. Na minha prática, durante muitos anos, só existia mais ou menos, né? Sendo que na parte da nutrição, o colágeno tipo 2 surgiu um pouquinho antes. Né? E o que acontece? A gente vê, hoje em dia, na minha prática clínica, eu vejo que o paciente não deixa de fazer a chondroitina e a glucosamina. Porém, eu comecei a fazer um pouco mais o colágeno tipo 2 associado ao ácido hialurônico, né? Por quê? Eles atuam em cascatas de inflamação diferentes um pouco, melhorando assim a inflamação articular e prevenindo mais a lesão da cartilagem, ou pelo menos retardando, né, essas lesões nas cartilagens, né? A gente não consegue, a princípio, repor aquele colágeno na articulação, seja do joelho. A gente consegue ofertar um substrato para poupar, né, as fibras que ali estão, né, a cartilagem, e expor menos o osso subcondral embaixo da cartilagem ao contato com o outro osso. Esse é o problema da artrose. Se reduz o espaço articular, você tem a morte, né, da cartilagem e a exposição do osso subcondral. E aí você tem ali dor. Dói demais, principalmente no paciente inflamado. Com sobrepeso, tabagista, com outras comorbidades, né? Esse paciente, ele tem muita dor e vira um ciclo vicioso. Ele não consegue fazer atividade física porque tem dor. Ele não consegue melhorar do ponto de vista cardiovascular, né, e circulatório, porque tem dor. Ele tem mais lesão de pele porque fica muito tempo sentado, muito tempo deitado. Vai virar uma bola de neve, né? Até escara, né? E é uma porta de infecção, mais infecção urinária, né? Aquelas coisas assim, geralmente paciente idoso, que eu estou agora me referindo, né? Então tem que quebrar o ciclo vicioso antes de ele virar esse paciente assim, anti-inflamatório. É o prevenir, né? O prevenir. Tem que tentar melhorar, passar menos remédio. Ter uma orientação melhor com a alimentação. Tirar a inflamação generalizada desse paciente, né? E assim, eu acho que você tem que ter uma equipe multidisciplinar que você confie. E a equipe tem que confiar em você, é óbvio, né? Uma troca, né? E eu acho que, Magno, foi espetacular as perguntas assim, que ambos fizemos um pro outro, né? Eu tirei minhas dúvidas. Eu também aqui espero que vocês tenham aproveitado também. Eu tive uma aula aqui, uma consulta particular, aqui, várias coisas aqui que fui pescando aqui, né, gente? Mas eu acho que foi fantástico, a gente está aqui à disposição, tá? Para tentar ajudar o máximo possível. Alexandre, obrigado, tá? Gente, muito obrigado aí pela atenção de todos. A gente finaliza mais um aqui, episódio com o Dr. Alexandre, comigo. Quem quiser agendar uma consulta com a gente está aqui na Clínica Life 360.